Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 24 de janeiro. Faltam 5 dias para que a gente tenha a estreia oficial do time principal nessa temporada de 2025. O clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca vai marcar o retorno dos nossos campeões, né? Claro, aqueles que permaneceram. E hoje, o nosso time para esse confronto seria John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon. Na direita fica aquela dúvida, na esquerda Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus. O Arthur vai se apresentar ao Botafogo, mas dificilmente fica disponível para esse clássico contra o Fluminense. Ele tem que passar por exames, tem que fazer ali os primeiros treinamentos com seus companheiros e tudo mais, né? Então, para esse clássico, a gente já tem essa incógnita. E quando você olha para o banco de reservas, não tem muito de onde tirar. Essa é a grande realidade. Mas, além disso, a gente tem a questão do treinador, que pelo menos, segundo o Medeiros, parece ter tido algum avanço. A fase de entrevistas foi finalizada. Vamos combinar? É uma boa notícia. O ponto central é que ainda vai levar alguns dias para que o Textor defina o alvo principal, para aí sim chegar e formalizar a proposta. Textor faz as coisas no tempo dele. Já falamos sobre isso aqui, eu sei, você sabe. Você pode concordar, você pode discordar. E o tempo do Textor, ele parece sempre passar de uma forma diferente do que é o normal do futebol. Deu super certo em 2024. A gente demorou 1 mês e meio até a chegada do Arthur Jorge e, no fim das contas, a gente sabe o que aconteceu. Mas não dá para a gente ficar tratando sempre exceção como regra. Exceção é exceção. O que aconteceu em 2024 é ponto fora da curva. A chegada de um treinador ali no dia 5 de abril e no fim do ano você campeão da Libertadores e do Brasileirão. Temporada extraordinária, histórica, ninguém nunca vai esquecer. E agora em 2025, a gente tem até uma situação que tem pontos ainda mais destacados, assim, porque 2024 a gente começou a temporada já com reforços e tal, e agora não. Agora você olha para o grupo que está treinando, né, o grupo principal que está treinando, e você vê um grupo extremamente reduzido. A parte defensiva nem me preocupa, sendo muito sincero, porque você tem ali o Léo Link, que não foi anunciado ainda, mas vai ser jogador do Botafogo. Então você tem 3 goleiros, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, com a contratação do David Ricardo e do Jair, né? Ambas ali sendo anunciadas. A gente vai ter 4 zagueiros, o Lucas Alter vai sair. Você tem no meio de campo 3 homens de meio de campo para fazer a primeira volância, que é o Gregory, Alan e o Danilo. Você tem o Marlon Freitas para fazer o segundo homem, mas o Alan eventualmente pode fazer ali também. Se você quiser, você pode utilizar o Cauê. Estamos tentando a contratação do Marlon Gomes. Defensivamente falando, ali da volância, né, segundo homem de meio de campo para trás, a gente está com um grupo que nos oferece opções. Agora, quando você olha para o setor ofensivo, é que são elas. Então, a parte do treinador e a parte de reforços para o setor ofensivo, a gente precisa ver isso se resolver o quanto antes. Tenho esperança de que o treinador ele seja contratado e chegue antes do jogo contra o Flamengo, no dia 2? Não tenho essa esperança. Se acontecer, honestamente, para mim vai ser uma baita surpresa. Até pegando a declaração do Textor, né, de que, olha, eu posso até contratar um treinador, ele chegar antes do dia 2, mas não ter tempo de treinar a equipe. No meu entendimento, está muito claro que a chegada desse profissional vai acabar ficando para depois da Supercopa. Ele tira a pressão de cima dessa pessoa que vai chegar, da comissão técnica que vai chegar, porque a gente sabe como é que funciona futebol. Vai ter torcedor que, se o cara chega antes, ele perde para o Flamengo, por exemplo, vai ter torcedor que vai ser razoável. Vai chegar e vai falar, mas o cara nem teve tempo de treinar a equipe, né? Ele já chegou tendo que colocar o time em campo e tá na beira do gramado e, meu irmão, a culpa não seria dele.
Só que tem outros tantos, e é assim mesmo, não só no Botafogo, em qualquer equipe, que em caso de derrota para o maior rival, valendo taça, já falaria que o treinador, o Textor escolheu mal pra cacete, que não sei o quê. Então, se o sócio majoritário da SAF de fato optar por trazer esse profissional, sua comissão técnica, só depois da final da Supercopa, tem um motivo muito claro. Tirar a total pressão de cima desse cara em relação ao jogo contra o Flamengo. Aí ele chegaria para preparar o time para a Recopa e para a sequência, né? O que eu sei é que está demorando para as coisas acontecerem, não só a questão do treinador. A gente tem aí o Léo Link há agora 6 dias no Rio de Janeiro. Já falou como atleta do Botafogo e não é anunciado. O David Ricardo, negociação concretizada, tudo certo. Já está no Rio de Janeiro? Até onde eu sei, não. Mas no caso do Luiz Henrique, conforme o Ricardo bem destacou ontem aqui na nossa resenha, foi assim. Rapidamente chegou em São Petersburgo, lá na Rússia, conheceu seus companheiros, já está treinando. E no nosso caso, não. O Arthur, por exemplo, ele só veio a se despedir dos seus companheiros ontem. A coisa tá devagar, sabe? Eu sei, a temporada principal ela só vai começar lá no dia 29 de março, né, com o Campeonato Brasileiro. E na semana seguinte já tem Copa Libertadores, fase de grupos, né? A estreia na fase de grupos deve ser ali por volta do dia 2, 3 de abril. Só que a gente precisa buscar, ainda mais nessa temporada, que vai ser um calendário insano, aproveitar todos os momentos de preparação. E vamos combinar? Com um grupo reduzido, extremamente reduzido, e com Leiria, fica difícil de você extrair coisas realmente positivas desse momento agora, onde você está enfrentando equipes frágeis, de campeonato carioca, sabe? Fica difícil. Eu confesso a vocês que estou incomodado com algumas coisas, estou preocupado com outras. Não é preocupação por conta do jogo contra o Flamengo, mas é pela forma vagarosa como tudo está sendo conduzido, sabe? Até para anunciar um reforço que já está no Rio de Janeiro há um tempão, tá lento, muito lento. O Tiquinho Soares está no Santos, mas não é anunciado. Por quê? Porque falta o Botafogo resolver parte burocrática com o Jair, né? De parte de exame médico, de assinatura de contrato. Ele vai jogar lá o Sul-Americano com a seleção de base. E se acontece dele se lesionar no Sul-Americano, o Botafogo vai cancelar o negócio, aí o Tiquinho tem que voltar? Como é que seria isso? Tá entendendo? A situação ela tá esquisita. A situação ela tá esquisita por alguns aspectos, assim. Tá muito lento, as coisas parece que estão avançando, mas ao mesmo tempo ninguém é anunciado. O treinador, a fase de entrevista já acabou e só nos próximos dias, segundo Medeiros, né? Repetindo, o Textor vai definir o alvo principal. Não há um senso de urgência, né? Como o Textor ele encara que o começo da nossa temporada é só lá para o começo de abril, ele vai fazendo as coisas no ritmo totalmente assim, à parte do mundo, sabe? É a realidade Textor, conforme eu já apelidei aqui, né? Quando a gente tem a realidade Textor em movimento, os segundos, as horas, os dias, elas vão passando de uma forma distinta do que é o habitual para todo mundo. Ele faz o processo todo ali, né? Tudo que ele precisa pensar, fazer, decidir, num ritmo completamente diferente. Enfim, nos resta torcer para dar certo, para que, assim como 2024, a gente tenha tudo se encaixando, né? Mesmo sem tempo adequado para essa nova comissão técnica que vai chegar, poder preparar a equipe. A gente não vai jogar como jogou na época do Arthur Jorge, porque vão ser pessoas diferentes, que pensam o futebol de uma forma diferente, mesmo que você tenha ali uma ideia geral de protagonismo, de querer pressionar o adversário, jogar no campo dos outros, né, de não ser uma equipe que vai ficar lá atrás, encostada na sua própria grande área, esperando uma só oportunidade. Tem alguns conceitos gerais que vão ser semelhantes,
mas o jeito de jogar, o jeito de trabalhar, modelo, né, método, é diferente, porque são pessoas e comissões técnicas diferentes. Então, o próprio jogador ele vai ter que ter um tempo de adaptação para compreender a maneira de trabalhar do novo treinador, né, a própria gestão do grupo, entender as características dos atletas. Essa comissão técnica precisa de um tempo para isso. E por isso que eu repito, não dá para ficar tratando a exceção, o caso do Arthur Jorge, como regra. Não dá. O Textor, ele aposta alto e a gente tem que torcer e rezar para realmente voltar a acontecer o que ocorreu em 2024. Tomara que depois eu possa chegar aqui e falar, meu irmão, quando chegar essa hora de escolher um novo técnico, que o Textor demore o tempo que ele quiser, porque, meu irmão, o homem tá acertando. Tomara, vou torcer muito por isso. Jamais vou pensar de forma distinta, mas aqui, nesse momento, eu estou externalizando a minha preocupação. Eu tenho uma preocupação com a questão da demora aí para anunciar reforços, mesmo que já tenha notícias de negociações concretizadas. Eu tenho a preocupação da gente não ter esse treinador aqui aproveitando os mínimos detalhes de um período com jogos mais tranquilos. E eu acho que é justo. Acho que é justo, sinceramente, você ter esse ponto, assim, essa reflexão sobre tudo que está acontecendo. Vamos ver. Fogão, quero saber sua opinião. O que você pensa disso tudo? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos torcer aí para nos próximos dias, de repente, na primeira semana de fevereiro, até o fim da primeira semana de fevereiro, que a gente já tenha toda essa parte resolvida. Que vai ser muito importante para a gente, enfim, dar sequência de uma forma correta nesse começo de temporada 2025. Na hora do almoço eu estou de volta, por volta ali de 1h05. Você, claro, é nosso convidado. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto. Beijo. Fui. Valeu.